Bom dia, meus irmãos, graça e paz. É muito bom nós estarmos aqui nesse último dia do ano para juntos adorarmos ao nosso Deus, que tem sido bondoso para conosco, com toda certeza será bondoso conosco no próximo ano. Como disse o pastor Vantuí, o pastor Ricardo está de férias e coube a nós aqui a responsabilidade de levarmos adiante o segmento da palavra de Deus. Eu peço que você abra sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. Eclesiastes capítulo 1. A nossa meditação nessa manhã vai ser nos versículos 1 a 11. 1 a 11, tá bom? Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 a 11. Aí pode ser na NAA. Inclusive, alguns irmãos gostam de comprar novas Bíblias, especialmente para os novos anos. Eu tenho acompanhado um pouquinho a equipe de tradução da NVI, e eles fizeram algumas mudanças que eu particularmente não gostei. Conversando também com o conselho, com o conselho pastoral da igreja, a gente não ficou muito satisfeito. Então, se você pretende adquirir uma nova Bíblia nesse ano, adquira a versão NAA, que já é a usual da nossa igreja. E aí também a NVI não ficou muito legal, algumas coisas que eles fizeram de modificação. Nada herege não, tá, meus irmãos? Nada que prejudique, mas saiu um pouquinho daquilo que nós entendemos ser o mais correto da palavra de Deus. Diz assim então a palavra do Senhor, Eclesiastes capítulo 1, versículos 1 a 11. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta, o sol se põe e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de se ouvir. O que foi, é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa que se possa dizer, veja, isto é novo? Não. Já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que se foram e das coisas que ainda virão. Também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Texto estranho para o último dia do ano, concorda? Eu escolhi esse texto, meus irmãos, por exatamente não querer ser clichê nessas promessas que nós fazemos de novo ano. Até é interessante que algumas igrejas, elas propõem assim, elas chamam para o culto de virada e elas fazem afirmações do tipo, esse ano vai ser o ano da virada, esse ano vai ser o ano da colheita, esse ano vai ser o ano da bênção, esse ano vai ser o ano daquilo outro. Mas a verdade é que quando o ano vira, o que muda de fato, meus irmãos? Nada. Apenas um número, de 23 para 24. O que espera o amanhã? Quais que são os seus planos? Quais que são as suas expectativas? E talvez a sua ansiedade seja do tipo assim, olha, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser tudo novo. E aí você começa o ano, e aí quando o ano vai decorrendo, o tempo vai passando, você percebe que é a mesma coisa, tudo de novo. Talvez a gente possa se lembrar de alguns dos nossos irmãos que fizeram planos
maravilhosas. Não há nada errado em fazer planos, eu acredito que você deveria fazer seus planos para esse ano. Mas alguns dos nossos irmãos, por exemplo, fizeram planos, expectativas para esse ano de 2023. Mas ao longo do ano, aconteceram coisas que eles não estavam esperando, como doenças, enfrentamento de diversidades das mais diversas, que definitivamente não estava no esperado. Alguns até estavam esperando um ano péssimo. E aí o que aconteceu? O ano foi excelente. Surpresas e mais surpresas, coisas novas, coisas maravilhosas. Foram aprovados em concursos, foram promovidos no emprego. Mudou tudo. E meus irmãos, é por essa razão que eu quero meditar com você em Eclesiastes. Tanto hoje pela manhã, quanto à noite. Então, vai ser azedo, mas vai ser doce no final. Eu espero. Eu espero para que você também não fique com aquele desânimo de Eclesiastes, mas se alegre na esperança da glória de Deus. E aí, para a gente compreender Eclesiastes, a gente precisa entendê-lo como um livro de sabedoria, que muitos o têm considerado como o livro mais mal-humorado da palavra de Deus. Só que eles consideram o livro de Eclesiastes, esse livro mal-humorado, porque eles não estão lendo corretamente, com a expectativa correta do que esse livro verdadeiramente ensina. Como eu disse, é um livro de sabedoria, junto com Provérbios, Salmos, Jó e Cantares. Eclesiastes, ele é como se fosse um sábio, crítico e pessimista. E ele precisa ser lido à luz do seu final, bem como também junto com os outros livros de sabedoria. Provérbios, já como um professor muito sábio, esperançoso, que ensina os seus alunos e tem a esperança de que, se eles seguirem rigorosamente tudo o que eles têm ensinado, o ano vai ser melhor. Jó já é aquele homem velho que passou por muitas coisas na vida e agora ajunta os seus familiares, os seus amigos, as pessoas mais novas, para ensinar algumas verdades que foram esquecidas e podem ser negligenciadas por aquelas pessoas que são jovens demais. Alguns já têm dito que a juventude é uma doença que o tempo cura. E Eclesiastes está aqui exatamente para isso, para nos espizinhar, para nos chamar a atenção, meus irmãos. E é mais interessante nós pregarmos, estudarmos e meditarmos no livro de Eclesiastes para esses momentos do ano, do que simplesmente ficarmos fazendo promessas que definitivamente eu não posso garantir que elas sejam cumpridas para vocês. Eu poderia muito bem dizer aqui, como dizem esses pregadores da prosperidade, esse ano vai ser uma bênção na sua vida. Primeiro, o que é bênção na vida da gente? Segundo, o que eu posso garantir na sua vida? Nada. Mas quando nós olhamos para o livro de Eclesiastes com uma perspectiva correta, nós entendemos como viver essa vida debaixo do sol de forma feliz, contente e preparada para qualquer adversidade que nós venhamos a enfrentar. Por que Eclesiastes ele tem essa perspectiva crítica e pessimista? Porque ele olha para 3 situações comuns a todos nós. Nós, por mais que nos esforcemos, não poderemos fugir dessas 3 situações. A primeira delas é o tempo. O tempo passa para qualquer um de nós. Você não pode fugir do tempo. Semana passada, fiz 37 anos. Não tem como segurar, irmãos. O 40 está batendo. E eu sei que o ano que vem vai ser, se Deus não me levar, ou o Senhor Jesus não voltar, 38, 39, 40. Não tem jeito. O tempo passa. Olha como ele diz isso lá em Eclesiastes capítulo 6, versículo 12. Pois quem sabe o que é bom para uma pessoa durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais ela gasta como sombra? Quem poderá lhe dizer o que vai acontecer debaixo do sol depois que ela morrer? O tempo passa, e o nosso tempo aqui na terra, meus irmãos, comparado a tudo aquilo que já foi antes de nós e o que virá depois, é muito rápido, é muito curto.
É como um pavio de uma vela que vai embora rapidamente. E diante da realidade do tempo, nós temos que enfrentar a segunda grande questão do livro de Eclesiastes, que é a morte. A gente não gosta de falar da morte, mas a morte está diante de nós, e o livro de Eclesiastes enfrenta ela com uma realidade incrível. Olha o que ele fala no capítulo 3, versículos 19 e 20. Porque o mesmo que acontece com os filhos dos homens, acontece com os animais. Como morre um, assim morre o outro. Todos têm mesmo fôlego de vida, e o ser humano não tem nenhuma vantagem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó voltarão. É inescapável. Essa semana, um youtuber brasileiro, e me parece, pelo que eu entendi, ele foi um dos grandes precursores dessa atividade, né, de youtuber no Brasil. Ele, junto com aquele Felipe Neto, não estou nem bem nem mal, mas só estou constatando que essa semana ele veio a óbito por suicídio, se matou. Há algumas semanas atrás também, algumas das irmãs eu vi acompanhando uma irmã em Cristo Jesus, com um testemunho maravilhoso, que com 4 filhos, se eu não me engano, aos 31 anos de idade, veio a falecer. É inescapável, meus irmãos. E a gente precisa encarar a morte de frente, como Eclesiastes faz. E não apenas isso, Eclesiastes também nos mostra, em terceiro lugar, um terceiro aspecto da vida que é incontrolável: o acaso. Não no sentido como uma força pessoal, o acaso como uma força, mas nesse sentido de aleatoriedade da vida. Olha o que ele diz em 8,14. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos que são tratados segundo as obras dos ímpios, e ímpios que são tratados segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. O que Eclesiastes está falando é que a vida nem sempre funciona de acordo com a lei da semeadura. Nós vemos pessoas que deveriam estar presas, soltas, e pessoas que estão presas, eu acho que eu confundi tudo aqui, né? Vocês entenderam? Nem sempre funciona como nós gostaríamos. Nem sempre a vida é justa. Talvez você olhe para alguém, poxa, mas essa pessoa merecia passar naquele concurso, essa pessoa merecia ser promovida no emprego, e o que aconteceu? Não foi. E você olha para outras pessoas, olha, essa pessoa não merecia nada de bom que essa vida pode dar, e essa pessoa está desfrutando do melhor dessa terra. O que acontece? Eclesiastes está lidando com a aleatoriedade da vida, que é incontrolável. É por essa razão, meus irmãos, para entendermos o livro de Eclesiastes, nós precisamos lê-lo à luz do seu final. É por essa razão que eu vou explicar o final só à noite. Então, se você não vier à noite, já era. Você vai sair daqui triste. Brincadeira, irmãos, eu vou tentar trazer uma esperança no final, mas à noite a gente completa essa mensagem. E esse livro deve ser lido também à luz da compreensão de que há 2 vozes falando aqui em Eclesiastes. Se você reparar, no capítulo 1, no versículo 1, ele fala assim: palavras do pregador, na terceira pessoa. E lá no final, no capítulo 12, de novo o autor volta a referir a terceira pessoa: o pregador disse. E isso é importante porque há a voz desse crítico pessimista que está dizendo para nós: olha, a vida é confusa, perturbadora e incontrolável. Mas existe o sábio, o mestre, que está dizendo para nós: então, diante disso, aprenda a desfrutar da vida com um tipo de sabedoria que é proveniente do temor do Senhor. E é sobre isso que nós vamos ver e meditar no capítulo 1 que nós lemos nessa manhã. Acompanhe comigo novamente. Olha só os versículos 1 e 2. Nós temos a tese do livro de Eclesiastes, como se fosse o resumo. E nessa tese, a proposta do autor é que a vida é vapor. A vida é
vapor. E eu vou explicar o que isso significa. Veja aí no versículo 1, que ele está dizendo as palavras do pregador. Essa palavrinha pregador, ela é difícil de ser traduzida do hebraico para o português. Kohelet. Porque, na verdade, ela quer dizer de alguém que ajunta uma plateia diante de si para falar algumas verdades e transmitir sabedoria. É por essa razão que o livro chama Eclesiastes. Porque Eclesiastes vem da palavra grega eclesia, que significa ajuntamento. Portanto, nós temos diante de nós aqui alguém, o pregador, o kohelet, o ajuntador, que está falando com a sua plateia, com a sua audiência, com a sua igreja. Algumas Bíblias traduziram por pregador, mas para ser mais coerente até com o nosso tempo, seria mais ou menos o coaching. O coaching ao inverso. Porque ao invés de promover a autoestima, ele destrói os sonhos das pessoas. Ele joga na cara, ele fala realidades que não podem ser esquecidas e acabam por ser memoráveis. Tanto é que a gente se lembra, por exemplo, do capítulo 3. O que o capítulo 3 fala? Sobre o tempo. Há tempo para tudo, a gente guarda. Ele fala também, há mais sabedoria em ir uma casa de luto do que ir numa casa de festa. Você guarda. Porque é o sábio transmitindo sabedoria e nos chacoalhando para que a gente tome uma postura na vida e entenda o que ele quer dizer para nós. Quem que é esse pregador? Muito possivelmente, como está aí no versículo 1, é Salomão. Lembrando, não vai dar tempo para a gente explicar isso aqui direitinho para vocês, existem duas vozes. E eu acredito, essa é a minha tese no livro, de que Salomão ele está escrevendo, mas ele está escrevendo como, lá no português você se lembra do eu lírico. Quem se lembra aí do eu lírico? Se você não se lembra do eu lírico, vai estudar mais português de novo lá. Mas é como se Salomão estivesse se referindo a si mesmo de uma forma distante, olhando para ele e considerando algumas verdades que ele aprendeu ao longo da vida, sem levar em consideração o final do livro. Como eu disse, pode estar um pouquinho confuso, mas eu quero que você guarde que é Salomão, o escritor desse livro, como nós vemos aqui no versículo 1, filho de Davi, rei em Jerusalém, e mais à frente nós vemos indícios de que foi ele quem escreveu. E qual é a tese desse pregador? Está aí no versículo 2, vaidade de vaidades. De novo, é mais uma daquelas palavrinhas difíceis de serem traduzidas. É a palavra em hebraico, hevel, que literalmente significa vapor. Algumas Bíblias, por exemplo, a NAA traduz como vaidade. A NVT, Nova Versão Transformadora, traduz como nada faz sentido. A NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje, traduz como ilusão. A NVI traduz como inutilidade. Todas essas palavras são verdadeiras acerca de revel, no entanto, não conseguem exprimir todo o sentido que está por trás dessa palavra. E o autor diz, vaidade de vaidades, ou seja, o vapor dos vapores, o vapor supremo, a fugacidade da vida. A ideia aqui, meus irmãos, é de que a vida, tudo o que há debaixo do sol, melhor dizendo, é como um jato d'água. Sabe aquele sprayzinho que você usa para passar roupa? Aí você espirra assim, sai aquela fumacinha, aquela neblininha. Aquela neblina sai, no entanto, daqui a pouco ela se dispersa e desaparece. Agora, o que o autor está dizendo é que muitas vezes nós somos pessoas que vão atrás desse vaporzinho. Imagina você aí de trás, olhando para alguém, espirrando um vapor, e uma pessoa correndo atrás desse vapor. Faz sentido? Para quem está aqui na frente, até está vendo o vaporzinho, mas mesmo assim, essa pessoa, tem alguma coisa errada com essa pessoa. Está com uns parafusinhos a menos, correndo atrás de vapor? Eu e você correndo atrás de muitas coisas dessa vida. Vapor, fugacidade, nada fazendo sentido, ilusão. Mostrando para nós que a confusão nessa fumaça, ela é perturbadora e ao mesmo tempo é incontrolável. É essa a tese do pregador. Tudo, absolutamente tudo é vaidade. Mas por que todas as coisas são vaidade? Por que todas as coisas
são fugacidade. E aqui, gente, se está difícil aí, aguenta mais um pouquinho que vai piorar. A partir do versículo 3, ele mostra porque todas as coisas são vapor, fugacidade, todas as coisas são vaidade. Em primeiro lugar, ele vai mostrar para nós, nos versículos 3 e 4, que todas as coisas são vapor, a vida é revel, porque tudo é frustrante. Olha como ele fala. O que adianta eu e você, no versículo 3, trabalharmos? O que nós vamos ganhar de fato? Essa palavra no versículo 3, proveito, é uma palavra que diz respeito às relações comerciais, diz respeito ao lucro. A ideia por trás aqui é o que adianta você se desgastar a vida inteira, trabalhando, fazendo o que você precisa fazer? A pergunta é uma pergunta retórica, e a resposta é nada. Porque nós passamos a nossa vida nos esforçando, nos fadigando, para quê? Para limpar o que alguém sujou, para consertar o que alguém quebrou, para facilitar o que alguém dificultou. Meu irmão, desculpa, você pode amar a sua profissão, mas é ou não é que não se resume nisso aqui? Pode ser a profissão mais nobre que existe, como também a profissão mais humilde. Se resume em facilitar, consertar ou limpar. É ou não é? E ele está falando, o que adianta? O que adianta a gente passar a vida toda fazendo essas coisas? Aí no versículo 4 ele vai falar o seguinte, olha como não adianta. Porque geração vem, geração vai, geração nasce, geração morre, e todas as coisas permanecem como estão. A terra permanece como é. Ninguém, nenhum ser humano, nenhuma geração trouxe mudança efetiva para a humanidade. Pode parecer que isso não é verdade. Você pode pensar em uma série de coisas que aconteceram, mas, meus irmãos, não houve avanço significativo. Impérios se levantaram, impérios caíram. Gênios surgiram na humanidade, passaram, novos gênios superaram suas teses. Livros e mais livros foram escritos. Esses livros passaram e novos livros foram escritos sobre os erros dos livros que foram escritos anteriormente. É muito interessante que as gerações passam e definitivamente elas só percebem que foram as mesmas que os seus antepassados. Tem uma música que eu gosto muito da Elis Regina. Vocês conhecem Elis Regina? Essa música é muito boa. Como os nossos pais. Além da voz dela, inclusive a Volkswagen fez uma propaganda muito legal, muito bonita a propaganda. Está lá no YouTube, eu acho que não foi para a TV, comemorando 70 anos de Volkswagen. Nossa, a propaganda é muito linda e por trás é a música da Elis Regina, com a Maria Rita, a filha dela, e eles fizeram uma montagem. Estou devagando aqui, gente, mas é porque a propaganda foi bem legal. A Maria Rita na nova Kombi da Volkswagen e a Elis Regina na Kombi antiga, e elas cantando, fazendo um dueto, a Elis Regina por meio da inteligência artificial. Ficou muito legal a propaganda, depois você pesquisa lá. Mas a Elis Regina cantou essa canção, gente, e olha o que ela fala numa parte da música. Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E é muito significativo ela falar isso, porque ela foi uma das grandes militantes da época da ditadura. Ela foi uma daquelas que se propôs exatamente a trazer transformação na sua geração, trazer mudança. E ela morreu de overdose com 36 anos. Um ano antes de mim. Já vivi mais que Elis Regina, e as coisas continuam as mesmas. Vaidade de vaidades. O autor continua, meus irmãos, aqui nos versículos 5 a 10. Aguenta mais um pouquinho, está acabando, daqui a pouco a gente traz esperança para vocês saírem desanimados no último dia do ano. Aqui nos versículos 5 a 10, ele vai falar que tudo agora é cansativo e repetitivo.
ele dá um exemplo da natureza, nos versículos 5 a 7, mostrando os ciclos repetitivos da natureza. Isso é típico dos livros de sabedoria. Eles olham para a natureza e tiram exemplos dela para mostrar para nós verdades espirituais profundas. E ele vai falar no versículo 5 do sol. O sol nasce, o sol se põe. Continua a mesma coisa. No versículo 6 ele vai falar do vento. O vento vai para o sul, o vento vai para o norte. Ele faz a sua volta e volta para o mesmo lugar. Os rios, no versículo 7, vão para o mar e o mar não se enche. Ele está falando do ciclo das chuvas, do ciclo das águas. Depois você pergunta o irmão Reinaldo ali sobre o ciclo das águas. A água evapora, ela se condensa, eu acho que é a palavra, nas nuvens e depois ela se precipita. A água evapora, se condensa, se precipita. Assim, os rios vão para o mar não se enche, devolve as águas para os rios e assim o ciclo permanece. Tudo o mesmo na natureza ela é repetitiva. E aí no versículo 8 ele vai mostrar para nós o quê? Essa repetição na nossa própria vida. No versículo 8 ele vai dizer o seguinte: todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. A nossa vida é como uma roda de hamster. Você já se sentiu como se você estivesse na rodinha de hamster? E aí eu fui pesquisar sobre o que isso significa, por que aquela rodinha é importante para o hamster. Você sabia que aquilo é fundamental para o hamster? Ele precisa só de 3 coisas: água, comida e uma rodinha. Você está rindo? Mas é disso que você precisa. Você precisa de comida, de bebida e de um trabalho para você ficar lá, ó, do estudo. Você já se sentiu assim, meus irmãos, como se você estivesse numa rodinha de hamster? É porque nós somos assim. O hamster precisa daquilo porque é a sua necessidade genética, instintiva. Ele corria na natureza dos animais e ele precisa de alguma coisa, porque senão ele fica estressado. Eu não sei se essa bem é a palavra, mas ele fica deprimido. Você mata o hamster se ele não tiver rodinha. E assim somos nós. Se a gente não tiver a nossa rodinha, a gente fica frustrado. E o pior de tudo, no versículo 8 ainda, é que nós somos insaciáveis, meus irmãos. Ele fala: os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos se enchem de ouvir. Eu nunca vi ninguém falando assim: eu queria ser cego, ou eu queria ser surdo. Por quê? Porque a pessoa quer continuar vendo. Ela quer continuar ouvindo, ela quer continuar alimentando a sua necessidade de ser e de fazer e de continuar. No entanto, tudo é canseira e nada nunca pode nos satisfazer. Pesado, né? Nos versículos 9 a 10, então, mostrando esse ciclo e esse senso de cansaço, ele vai dizer para nós que a humanidade nunca efetivamente produziu algo novo. Olha o que ele fala no versículo 9 e 10. O que foi é o que há de ser. Ou seja, aquilo que já foi feito no passado vai ser feito de novo no futuro. E o que se fez se tornará a fazer. Nada há de novo debaixo do sol. No versículo 10 ele faz a pergunta mais uma vez: será que existe alguma coisa que se possa dizer, isso é novo, novidade? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Mesmo as inovações tecnológicas são maneiras diferentes de se fazer as mesmas coisas. Os mais jovens, eles perguntam para nós: como é que vocês viviam sem celular? Bom, a gente está aqui, está vivo, não é verdade? Quem é de Juiz de Fora aí acima dos 35 anos? Quem tem acima de 35 de Juiz de Fora? Você vai lembrar disso do que eu estou falando. Como que você fazia para combinar com seus amigos para fazer trabalho da escola? Os jovens acham impossível. Como é que você não tem um WhatsApp para marcar? Não, o que a gente fazia? 2 horas da tarde no pirulito da rua do Parque Alfred. Quem lembra do pirulito do Parque Alfred? É ou não é? 2 horas da tarde, e 2 horas, a gente saía da escola, ia para o pirulito da Parque Alfred, mas não tem Google para vocês pesquisarem, a gente ia para a biblioteca Murilo Mendes, não é? Mas como é que vocês faziam para copiar? Máquina de Xerox.
Oh, mas como é que vocês faziam para estudar ali? Vocês não tinham videoconferência do Google Meet? Sala de encontro da Biblioteca Murilo Mendes. A gente entrava para dentro da sala, fazia mais bagunça do que tudo, mas no final das contas o trabalho era produzido. As mesmas coisas. A tecnologia, então, é só essas novas maneiras de fazerem as mesmas coisas. Tudo vaidade. Em terceiro e último lugar, no versículo 11, meus irmãos, olha o que o sábio nos diz. E para mim isso aqui foi o mais difícil. Vocês estão aguentando isso aqui por meia horinha, eu tive que aguentar uma semana inteira meditando nisso aqui, até chegar nas aplicações para fazer para vocês. Tudo será esquecido. Olha o versículo 11 de novo. Já não há lembrança das coisas que se foram, e das coisas que ainda virão, também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. O que o texto está dizendo para nós, olha gente, é tudo vaidade, é tudo vapor, porque no final das contas, as gerações futuras não se lembrarão das coisas passadas, nem das pessoas passadas. Gente, isso aqui é desesperador. É desesperador. Quem lembra aqui os 16 nomes dos tataravôs? Se você não for um pesquisador da sua árvore genealógica, você não lembra. Eu me peguei, eu não sei os nomes dos meus bisavós, porque quando eu nasci eles já haviam morrido. Eu não sei. E sabe o que vai acontecer? Os seus tataranetos também não vão saber quem é você. Eles não vão se lembrar de você, você só vai ser uma mera informação. Deixa seu nome registrado em algum lugar e fala assim, ó meu filho, você vai ter que se lembrar de mim, porque senão você vai ser esquecido, você não vai ser lembrado. Aí você diz, poxa, mas tem gente que foi lembrada. Sim, algumas pessoas foram lembradas pelos seus escritos, mas você sabe verdadeiramente quem foi Salomão? Não sei, eu tenho as informações que a Bíblia fala, além disso, não sei quem ele é. Tem uma história muito conhecida dos Beatles. John Lennon foi entrevistado e ele disse que ele não saberia se os Beatles ou o cristianismo seria esquecido primeiro, porque eles alcançaram um nível de fama tão grande que ele não saberia qual dos dois foi esquecido primeiro. Meus irmãos, quem não for fã de Beatles aqui não se lembra mais. Você se lembra no máximo do John MacArthur e o Paul McCartney e o John Lennon. E os outros dois? É o Ringo e o George o quê? Só o pastor Van Duyck sabe. Se você não fosse, você não lembra. Essa é a realidade, meus irmãos, da vida. É por isso que tudo é vaidade. Estudando esse texto, eu fui lembrado, na verdade, de uma música que foi cantada muito tempo atrás, que eu acredito que ela resuma tudo isso que nós estamos falando aqui. Vamos ver se você se lembra de quem é essa canção. Ela diz o seguinte: eu devia estar contente porque eu tenho um emprego, sou um dito cidadão respeitável e ganho 4.000 cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao Senhor por ter tido sucesso na vida como artista. Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73. Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema, depois de ter passado fome por 2 anos aqui na cidade maravilhosa. Eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida, mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa. Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis, mas confesso abestalhado que eu estou decepcionado. De quem que é essa canção? Raul Seixas, Ouro de Tolo. Talvez ouro de tolo seja uma outra expressão para revel. Tudo que se acontece debaixo da terra. Vamos embora para casa agora? De jeito nenhum, né? Ajuda aí, pastor, fala alguma coisa boa. Meus irmãos, é óbvio
que a nossa vida não se resume nisso em essência. E a palavra-chave para nós entendermos esse texto está no versículo 3 e também no versículo 9. Junto com revel, essa palavra vaidade, aparece uma outra expressão, mais de 30 vezes no livro de Eclesiastes, é a expressão debaixo do sol. Quando nós vivemos a nossa vida debaixo do sol apenas, sem compreender que existe algo além, algo depois, algo maior, nós vivemos nesse desespero dessa pessoa, desse crítico pessimista. Muito embora as coisas que ele esteja dizendo sejam verdadeiras, nós precisamos entender que existe muito mais, em especial para aqueles que temem ao Senhor. Existe muito mais, existe além. E portanto, o livro de Eclesiastes nos ajuda e nos alerta a fim de não fazermos das coisas o sentido da vida, mas fazermos da vida o sentido das coisas. E a verdade espiritual, a grande ideia por trás desse capítulo, que deve ser lido mais uma vez, eu repito, à luz do seu final, é a seguinte: os esforços humanos só trazem verdadeira realização quando realizados na sabedoria proveniente do temor do Senhor. Vá comigo lá para Eclesiastes capítulo 12, versículos 13 e 14, para você entender tudo à luz desses dois versículos. E aí a gente caminha para o final e nós vamos fazer 3 aplicações aqui. De tudo que se ouviu, a conclusão é esta. Agora é o sábio, o mestre, que tem uma concepção melhor acerca da vida. Tema Deus e guarde os seus mandamentos, porque isto é o dever de cada pessoa. Porque Deus há de trazer juízo sobre todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Esse que é o segredo, meus irmãos, para que nós tenhamos um ano verdadeiramente diferente. Temer a Deus, guardá-lo em nosso coração, amá-lo sobre todas as coisas e obedecer os seus mandamentos. Portanto, eu gostaria de dar 3 sugestões, 3 talvez propósitos de ano novo para você considerar nesse ano de 2024 que nós estamos começando, que nós vamos começar em algumas horas. Em primeiro lugar, desfrute da vida e de tudo que ela oferece como boas dádivas de Deus. Meus irmãos, nós estamos aqui nesse mundo e nós não podemos ter uma perspectiva distante e fria da vida. Muitas vezes os crentes, eles têm essa visão de que eles não poderiam desfrutar das coisas da vida e portanto se mantêm à distância. E quando estão desfrutando, se alegrando, se divertindo, parece até que estão pecando. Mas o livro de Eclesiastes, bem como todo o resto de sabedoria da palavra de Deus, nos ensina a desfrutar de tudo como boas dádivas de Deus. Deus nos deu o trabalho, Deus nos deu a família, Deus nos deu um momento maravilhoso para nós jantarmos junto com a família, sentarmos à frente uns dos outros, tomarmos a nossa bebida, comermos a nossa comida em alegria, em efusão de felicidade e contentamento como boas dádivas de Deus. Portanto, meus irmãos, lembre-se disso, lembre-se dos momentos alegres que você terá como dádivas do Senhor para a tua vida, para você desfrutar e se alegrar. Não seja chato. Cada deleite, cada nascer do sol, cada pôr do sol, a cada manhã, a cada copo de água gelada, se alegre em Deus e saiba que Ele está te dando momentos maravilhosos para você desfrutar na sua presença. É nele que as coisas fazem sentido.
O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E meus irmãos, parece que é algo distante e a gente tem até dificuldade de definir isso. O que significa dar glória a Deus comendo e bebendo? Tomando um suco de laranja. Significa se alegrar, se contentar, ficar feliz por aquilo que você tem tido naquele momento. Na sua casinha, no seu apartamento, mesmo apertadinho, debaixo do seu cobertor. Aquele momento que você pode sentir calor, ou mesmo aquele momento que você pode sentir frio. Se alegre em Deus, se alegre nas pequenas coisas. Mas lembre-se que em tudo o Senhor levará a julgamento. A forma como nós gastamos a nossa vida, como nós vivemos, será julgado no final. O Senhor não permitirá que as coisas passem de forma aleatória, de forma fugaz. Mas o Senhor levará a julgamento, meus irmãos. Portanto, aproveite, desfrute, se alegre. Se alegre com a esposa da sua juventude, se alegre com seus filhos, se alegre até nas provações que o Senhor permitirá que você passe. Até o irmão Joel postou e compartilhou algo, foi muito interessante. Um pastor que após ter sofrido a morte da esposa, após ter sofrido aquele tempo de angústia, de aflição, ele disse, olha, o Senhor nos deu a oportunidade de nos alegrar nele, nos contentar nele, de dar a glória a ele em momentos de aflição, coisa que eu não vou poder fazer nem na eternidade, porque na eternidade vai ser só alegria. Então o Senhor me deu essa oportunidade agora. Então seja a aprovação que você tiver que passar, meu irmão, considere por gozo, por alegria todas as coisas, sabendo que em todas as coisas o Senhor está sendo glorificado e você sendo forjado à imagem e semelhança do Senhor Jesus. Isso nos ensina também gratidão em nosso coração. Muitas vezes nós murmuramos porque o café está quente demais ou o café está frio demais. A gente murmura porque a gente não tem um celular que nós gostaríamos que tivesse. O celular com a memória está travando demais. Todas essas coisas são passageiras à luz da eternidade. Portanto, desfrute, seja grato com aquilo que você tem hoje. Seja grato, meu irmão. Seja grato, minha irmã, como uma oportunidade única de glorificar a Deus. Faça desse um voto para 2024. Em segundo lugar, viva com esperança em Deus. Sabe o que é mais maravilhoso em comparativo desse texto? É que uma vida sem esperança é uma vida nihilista, uma vida que não considera o sentido das coisas. Para que viver? Alguém já disse que sem Deus no mundo, a coisa mais lógica a se fazer é o suicídio. A coisa mais lógica a se fazer é perder a vida. Mas nós que temos esperança, podemos nos alegrar de uma forma especial e crer que o mesmo Deus que transformou o caos antes da criação em ordem das coisas criadas e belas para a glória do seu nome, é o mesmo Deus que está vivo, que reina, que prometeu estar conosco e que pode também transformar o nosso caos. Nós podemos olhar para a bagunça da nossa vida, do nosso ano de 2023 e olhar, o meu Deus é o Deus de toda esperança. É um Deus que transforma, é um Deus que traz ordem ao caos. É um Deus que restabelece todas as coisas, por mais perdidas que elas pareçam ser. Não olhe, meu irmão, minha irmã, para a vida com apenas a perspectiva debaixo do sol. Porque a perspectiva debaixo do sol o sol nasce, o sol se põe, o vento bate, o vento vai. Mas uma perspectiva que considera o temor do Senhor, considera a natureza como um reflexo da glória de Deus. Os seres criados, a beleza da criação está glorificando ao nosso Criador. E nós nos juntamos ao nascer e ao pôr do sol e glorificamos ao nosso Senhor, que criou todas as coisas de forma perfeita e bela. Uma vida debaixo do sol apenas é uma vida onde a manhã de segunda-feira, desculpe a expressão, é um saco, é chata, é perturbadora, é enfadonha, vai começar tudo de novo.
mas uma vida que considera o temor do Senhor, se lembra que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam. Uma vida só debaixo do sol, vê o trabalho, os estudos, os esforços das mamães, das esposas, dos maridos, dos estudantes, dos filhos, uma gaiola de hamster. Mas no Senhor, o nosso trabalho nunca é em vão, nunca é inútil. Cada copo d'água dada em nome do Senhor será recompensada por Ele, seja aqui ou seja na eternidade. Em terceiro lugar e último, meu irmão, eu quero convidar você a ansiar, desejar, buscar por algo mais sólido, que seja algo mais duradouro e memorável. De fato, debaixo da vida do sol, todas as coisas são líquidas, fugazes, não são duráveis e são esquecidas. Mas em Cristo Jesus, que fez novas todas as coisas, nós podemos crer nas boas novas, recebermos o novo nascimento, vivermos em novidade de vida, seguindo um novo mandamento e esperarmos o novo céu e a nova terra. De fato, desde quando o homem pecou, nenhuma coisa foi feita nova. Mas quando nosso Senhor Jesus Cristo rasgou os céus, veio em carne, Ele fez novo todas as coisas. E Ele promete algo muito maior, muito mais excelente, muito mais poderoso, muito mais maravilhoso do que qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. É esse Deus em quem nós depositamos toda a esperança. É esse Deus que não nos deixa decepcionado. É esse Deus que não nos faz assentarmos como um crítico pessimista, mas sermos pessoas de fé que vivem para a sua glória e para honrar o seu nome. Então que nesse ano, meu irmão, você não seja esse crítico, pessimista, amargurado, nem mesmo aquela pessoa otimista demais, que floreia todas as coisas e acha que a vida é um mar de rosa. Mas seja uma pessoa não realista, Deus não está pedindo isso de você, mas que você seja uma pessoa de fé, uma pessoa que crê em Deus e deposita nele toda a sua esperança. Vamos orar? Feche seus olhos. Convido você a fazer alguns votos diante do Senhor nesse momento de ano novo. Como eu disse, não há nada de errado. Mas talvez fazer votos do tipo, se você quiser ficar em pé, pode ficar em pé. Se você quiser fazer votos do tipo, Senhor, esse ano eu preciso ir na academia, mas eu quero glorificar o seu nome, indo na academia, cuidando do meu corpo, para que eu tenha mais disposição para glorificar o Senhor. Senhor, esse ano eu quero estudar mais, eu quero me dedicar mais nos meus estudos, mas para que o seu nome seja glorificado. Faça seus votos nesse momento, vamos buscar ao Senhor em oração. Senhor, nós queremos te dar glória, louvor e honra pelo ano que passamos. Muitas coisas boas aconteceram, coisas também difíceis ocorreram. E, ó Deus, a nossa esperança, o nosso desejo era que em tudo o seu nome tivesse sido glorificado. Eu acredito que como eu, muitos dos meus irmãos que aqui estão, não conseguiram, porque em alguns momentos murmuraram, acharam que a vida estava ruim, estava difícil, e deixaram de aproveitar todas as bênçãos que o Senhor tinha para nós. Mas, ó Deus, nós te pedimos perdão, e a nossa oração é para que em Cristo Jesus nós tenhamos esperança, nós tenhamos alegria, nós tenhamos contentamento, e nós tenhamos, ó Deus, esse fervor de viver uma vida de fé para a glória do Teu nome. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe os meus irmãos que aqui estão, Senhor. Abençoe, ó Deus, a cada família, cada trabalho, cada emprego, cada estudo. Abençoe os planos que eles estão fazendo agora. Que em todas as coisas o Senhor seja glorificado, ó Deus. Nós te pedimos como igreja, para que sejamos uma igreja mais fervorosa, uma igreja mais viva, uma igreja mais animada, que ama mais a Tua palavra, que serve mais, que se dedica mais. Ó Deus, em nome de Jesus, tira, Senhor, esse descontentamento do nosso coração, a murmuração,
Senhor, nós como povo latino, muitas vezes nós entramos nessa cultura de achar tudo ruim. Se está quente está ruim, está frio está ruim. Mas, ó Deus, nós queremos ser pessoas contentes, pessoas felizes, alegres, que apesar das adversidades, das dificuldades, glorificam o Teu nome e têm a esperança centrada no Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te honrar, Senhor, com tudo que temos, com tudo que somos. Louvado seja o Teu nome, ó Deus. Bendito seja o Senhor, hoje e para todos sempre. Amém e amém.